Amém, queridos? Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus? Amém. Estão animados? Amém. Amém. Vamos falar de um tema hoje bem complexo, porém muito necessário. A gente vai falar de depressão essa manhã. Amém? Amém, queridos? Amém. Responde para mim, depressivo, não? Amém? Amém. Amém. Abra comigo a tua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19. Todos acharam? 1 Reis 19. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Porém, eu vou citar outros versículos do capítulo 19, que eu não vou fazer leitura em primeiro momento. Por quê? Porque é um texto muito longo, a gente precisa ganhar tempo, mas no decorrer da mensagem a gente vai citando outros versículos. Amém? Está escrito assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro de Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a sua morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém, queridos? Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero afirmar algo muito sério para vocês sobre o tema depressão. A depressão, ela faz parte da vida. Outra coisa não muito boa para se afirmar sobre depressão é que o fato de você ser um cristão não te isenta, não te blinda contra a depressão. A depressão na vida de uma pessoa, primeiro, ela pode ser endógena, ou seja, é possível, por causa de um histórico familiar de depressão, alguém nascer com fortes tendências para a depressão. A depressão em alguém pode também ser por ausência de hormônios produzidos pelo corpo. É por isso que um psicólogo ele vai receitar aos seus pacientes remédios antidepressivos e orientar alguns tipos de exercícios físicos. Mas a depressão em alguém pode ser principalmente circunstancial. Por exemplo, alguém ficou desempregado, alguém está de luto, alguém teve uma decepção amorosa, alguém foi acometido de um acidente grave que deixou sequelas nessa pessoa. Eu conheço uma mulher, ela estudou comigo até a 4ª série, mora no nosso bairro, uma mulher saudável, uma mulher muito bonita, que trabalhava muito. Ela teve o seu primeiro filho, o seu filho foi atropelado, ele ficou 30 dias internado,
Eu fui lá orar por ele, visitar a família, só que ele não resistiu. Uma criança de 7 anos, e ele veio a falecer. E quando eu encontro com a mãe dele na rua, é inacreditável a forma que ela se encontra, porque ela, após a morte do filho, ela ficou muito depressiva e ia ser assustador a forma que você encontra hoje uma mulher sem ânimo, sem força, anda dopada de remédio o dia todo, ou seja, a depressão dela foi uma depressão circunstancial. Outra coisa que posso afirmar também é que pessoas independentes do seu grande nível de fé e intimidade com Deus podem também ficar depressivos. Moisés, gente, pensa num cabra macho de Deus. Moisés ficou depressivo e por causa da sua depressão, ele pediu a Deus a sua própria morte. Profeta Jonas, um homem depressivo. E o motivo da depressão de Jonas estava relacionado ao seu ódio que ele tinha por um povo que outrora tinha castigado a sua família. Livro de Mateus, capítulo 26, Jesus viveu uma angústia tão grande que ele chegou a transpirar suor com sangue. A Bíblia chama este momento de Jesus de tristeza de morte. Davi ficou tão depressivo que a sensação que ele sentia era que cordas do inferno estavam o envolvendo. Um grande pastor batista que viveu no século XVII, chamado Charles Spurgeon, existe um livro, o título do livro é A Depressão de Charles Spurgeon. Um homem de Deus, um pregador maravilhoso, vivia em depressão. A depressão de fato tem feito grandes estragos em nossos dias e em todo o mundo. No mundo estima-se que 500 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão. A Organização Mundial de Saúde garante que daqui 20 anos morrerão mais pessoas com transtornos emocionais do que morrerão pessoas de doenças cardíacas. Este assunto depressão é mais do que pertinente para os nossos dias, e sabendo disso, eu como pastor, eu não posso ser irresponsável de não tratar este assunto com vocês. É por isso que pelo menos 2 vezes no ano, eu procuro pregar sobre depressão. E por incrível que pareça, hoje será a primeira vez que eu vou usar o profeta Elias para falar do assunto depressão através de uma mensagem. E por que eu digo por incrível que pareça? Porque Elias é o principal personagem que pregadores escolhem para falar de depressão. E quem foi Elias? Elias foi um grande profeta do Velho Testamento. Elias foi um grande homem de Deus, mas que a despeito de ser muito de Deus, ele passou por um grave quadro de depressão. Elias era um profeta corajoso, Elias era um profeta dinâmico. Eu já ouvi pessoas dizendo a besteira que depressão é coisa de gente fraca. E dizer que depressão é coisa de gente fraca, além de ser covardia, é uma mentira. Depressão não é coisa de gente fraca e nem de gente forte. Depressão é coisa de gente. Basta ser gente para poder ficar depressivo. E para você se situar um pouco na mensagem nessa manhã, eu preciso fazer um pano de fundo breve. Elias, ele foi um profeta levantado por Deus para confrontar Acabe e a sua esposa Jezabel. Esses dois eram reis de Israel e eles reinaram em Israel por 22 anos. Esse casal se desviaram do Senhor
e eles construíram altares para deuses falsos, para deuses pagãos. O primeiro deus falso, Baal; o segundo deus falso, Azera. Baal era o deus de Jezabel antes dela se casar com Acabe. E porque Deus reprovou o casamento de Acabe com Jezabel, por isso eles construíram um altar para Azera só para agora confrontarem a Deus. O altar para o deus estranho Azera foi um altar feito por pura pirraça de Jezabel. Então Elias, ele é chamado por Deus para confrontar Acabe, porque Acabe era um marido frouxo, Jezabel uma mulher manipuladora, e Acabe, por ser frouxo, ele deixou que Jezabel criasse mais este altar para um Deus estranho e afrontar o Senhor dos Exércitos. Então Elias confronta Acabe. Elias profetiza que ficaria sem chover por 3 anos em Israel, e essa seca produzida pela falta de chuva traria muito prejuízo para o governo de Acabe e Jezabel. Durante esses 3 anos foi mortandade por todos os lados, desespero por todos os lados, economia falida. Foi um dos piores períodos da história de Israel. Elias diz que só haveria chuva se ele próprio liberasse a palavra profética no tempo certo. Então Elias, nesse primeiro momento, foge enquanto perseguido por Acabe. Ele passa a ser alimentado por corvos. Tem um outro episódio que ele é alimentado por uma viúva. E neste interim, ele é apelidado por Acabe de perturbador de Israel. Então Elias, depois de 3 anos escondido, ele recebe a ordem de Deus de mandar fazer chover de novo. E como Elias entra nesse processo? Elias aparece de novo depois de 3 anos, e agora Elias ele convoca 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera. Elias manda também chamar toda a nação de Israel para a maior praça da cidade. E Elias sozinho, ele faz um desafio aos 850 profetas. Elias pediu para que eles invocassem o Deus deles. E Elias iria invocar o Deus dele, que também é o nosso Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus do povo de Israel. Os profetas começaram a invocar Baal, começaram a invocar Azera pela manhã, e quando deu meio-dia, nada dos deuses responderem aos seus profetas. Elias, vendo que os falsos deuses não estavam respondendo os sacrifícios, Elias começa a debochar deles, dizendo: o Deus de vocês deve ter viajado, o Deus de vocês deve ter ido no banheiro, só pode, ele não responde vocês. E então chega a vez de Elias clamar. Elias, na sua vez de invocar o seu Deus, Elias repara o altar, Elias faz o sacrifício, coloca água em volta do altar, e Elias clama ao Senhor. Na hora que Elias começa a orar, Deus responde com fogo. E o povo de Israel, extasiado com aquilo, abandona os deuses estranhos, declara que só o Senhor é Deus, e Elias manda matar os 850 profetas dos 2 deuses estranhos que estavam sendo adorados pelo povo. Mas a história não acaba aí. Jezabel chega no local, revoltada de ver os seus profetas e os seus deuses derrotados. Envergonhada, ela promete matar Elias, como ele mesmo matou os outros profetas. Eu particularmente tiro base que Elias era corajoso e dinâmico, exatamente pela história que eu acabei de contar. Porém, no outro dia,
este mesmo profeta dinâmico e corajoso, por ter recebido tal promessa de morte dessa mulher, chamada Jezabel, no verso 2 do capítulo 19, essa rainha promete que faria com Elias o mesmo que ele fez com os profetas de Baal. Aí você pense comigo, além do excesso de trabalho que Elias teve nessa batalha, fora a primeira vez que ele teve que fugir, agora ele se vê debaixo da ameaça de morte de uma mulher. Perceba uma coisa, um dia atrás Elias é dinâmico e corajoso, no outro dia ele está recuado. Ontem ele não estava depressivo, hoje por causa do desgaste e ameaça, ele se deprime profundamente. E é nessa hora que ele faz essa oração que acabamos de ler. E na leitura do texto, a primeira coisa que fica claro são os sintomas de alguém depressivo. O primeiro sintoma de depressão que aparece no texto está no verso 3, onde diz que Elias sente medo diante da ameaça que ele ouviu da rainha. O primeiro sintoma de uma possível depressão é o medo. O depressivo geralmente ele sente medo de tudo e de todos. Se tinha uma coisa que Elias não tinha, era medo. Elias tinha um enorme conhecimento do poder de Deus. Deus já tinha feito maravilhas na vida do profeta desde o dia que Deus o chamou. Um dia antes ele era tão corajoso que ele debocha dos profetas de Baal, brincou com a cara deles, como eu expliquei na introdução da mensagem. Sabe o que eu percebo com isso? Que o sucesso do seu passado não te protege do medo. Porque o medo te faz interpretar a realidade do momento maior do que de fato ela é. A depressão trouxe facilmente esses sintomas sobre o profeta. Queridos, quando nós estamos com medo, é tão terrível a sensação que a gente não se move. A gente não pensa em outra coisa a não ser naquilo que está nos colocando medo. Se o telefone toca, sensação de medo. Alguém marca uma conversa, sensação de medo. Lugares muito cheios nos traz pânico. Às vezes, como o profeta Elias, você sabe quem é Deus. Às vezes você é um testemunho vivo de quem tem intimidade com Deus. Mas você anda com medo. Você anda apavorado, você anda assustado. A depressão é um tipo de mecanismo que nos faz ter medo, apesar da nossa consciência de quem é Deus e do que Deus pode fazer. Apesar da consciência de sabermos que Deus é Deus, a depressão me faz sentir medo. A depressão tem esse triste poder de colocar medo até mesmo nas pessoas mais corajosas que conhecemos. Segundo sintoma na vida de alguém depressivo, mostrado no texto, é que o depressivo se isola. No verso 4, Elias deixa o seu companheiro, seu servo, seu amigo, e caminha sozinho a distância de um dia, fugindo para o deserto. A depressão ativa em mim esse sentimento que a fuga é a melhor solução. Só que fugir nunca é a decisão mais sábia. Porque você pode até conseguir fugir da sua crise, mas a crise não fugirá de você. Você pode até se trancar no quarto escuro, ficar debaixo das cobertas chorando, mas Jezabel continuará te ameaçando de morte dentro do seu coração. Os seus problemas entrarão debaixo das cobertas juntos com você. Na depressão, a única disposição que alguém tem é de fugir, é de se isolar e fugir dos problemas. Nunca foi e nunca será a melhor escolha. De problemas não se foge. Problemas existem para serem encarados. Mas a depressão me faz crer que fugir é a melhor coisa a se fazer, sim. Então, se você está aqui nessa manhã e você tem sentido vontade de ficar sozinho o tempo todo, se está em companhia de pessoas que te deixam mal, se a solidão para você é a sua melhor companheira nesses dias,
é bem possível que a depressão esteja batendo na porta do seu coração. Terceiro sintoma de depressão na vida de alguém, tirado do texto, é falar que quer morrer ou pensar em morrer. O profeta Elias pede para morrer. A soma do medo com o isolamento traz depressão. E para o depressivo, a dor da depressão só pode ser curada se ele dar cabo à sua própria vida. Grande parte dos suicídios são frutos de depressão. Quem um dia se suicidou, não se suicidou porque queria morrer. Suicidaram porque queriam matar a dor emocional que estavam sentindo dentro de si. Queridos, pensem comigo. Se era verdade que Elias queria morrer, por que ele fugiu de Jezabel? Era só ficar, que ela mataria ele. Concorda comigo? Olha que coisa espantosa sobre a depressão. A depressão tem o poder de te fazer pensar, falar e até fazer o que na verdade você não quer e não queria. Elias não queria morrer. Elias só queria resolver o problema. Toda vez que alguém com depressão diz que quer morrer, na verdade essa frase, eu quero morrer, é um pedido de socorro. Quem está dizendo, eu quero morrer? Essa pessoa não quer morrer, ela está pedindo ajuda. E nós não podemos negligenciar quando ouvimos alguém perto de nós dizer tal coisa. O depressivo não quer morrer, ele quer ajuda, ele quer socorro, ele quer amparo, ele quer segurança, ele quer abraço, ele quer ser amado, ele quer carinho, ele quer atenção, é isso que ele quer. Ele não quer morrer. Um outro sintoma de depressão é a frustração. No verso 10, Elias se apresenta como alguém zeloso com as coisas de Deus. E porque ele era zeloso, ele não entendia, porque ele estava passando por tantos problemas. Quantas pessoas se deprimem por frustrações, se deprimem porque eles não estão recebendo o que eles acham que mereciam. Querido, as nossas frustrações estão ligadas a tudo que nós achamos que merecemos e não recebemos. Eu digo assim, eu mereço ser feliz com alguém. Aí meu casamento acaba. Me frustrei com a expectativa de felicidade que eu tinha para meu casamento. Qual é o possível resultado? Depressão. Eu mereço ser feliz com meu ministério. Aí já no primeiro ano sofro uma decepção. Qual é o possível resultado? Depressão. Então frustrações podem trazer para a minha vida, a sua vida, algum nível de depressão. Então esses são os 4 principais sintomas da depressão. Só que o texto tem algo a mais para nos mostrar. O texto nos mostra também como Deus trata a depressão na vida dos seus filhos. O texto mostra como podemos nos curar da depressão, como a gente pode se curar desse esgotamento emocional, esse cansaço emocional. Eu creio que Deus pode, talvez, falar apenas com uma pessoa hoje pela manhã. Mas se Deus falar apenas com uma pessoa hoje, eu vou sair daqui satisfeito. Eu vou sair daqui feliz, porque Deus quer curar alguém nessa manhã. Deus quer curar a depressão de alguém através dessa palavra, nesse culto de hoje. No verso 5, o texto diz que Deus envia um anjo para prover comida e sono para Elias. Elias achava que a solução era a morte, mas na verdade o que ele mais precisava, em primeiro momento, era comer, beber e dormir. Nós crentes pensamos no sobrenatural como algo que não pode funcionar de forma simples e óbvia. A gente pode receba, né? Receba! Ah, eu vou para o monte, vou ficar lá 30 dias. Não, mas aí que você está precisando é comer, beber e dormir. No texto, Elias come, bebe, dorme
E quando acorda, o anjo dá mais comida, mais bebida e manda dormir de novo. Se tem alguém aqui neste culto em situação de depressão, eu quero te pedir algo. Deixe Deus cuidar de você, começando pelo seu físico. Cuidar como? Nutrindo seu corpo. Te direcionando a cuidar do seu físico. Eu conheço um pastor, muito conhecido por sinal, ele é o esposo da Ana Paula Valadão, Gustavo Bessa. Gosto muito daquele cara. Ele conta que ele estava muito cansado, muito angustiado, e ele resolveu pegar o sítio emprestado de um amigo para ficar lá orando e estudando. E ele chegou lá na sexta-feira à noite. Ele mesmo lá fez uma sopinha e dormiu pensando: eu acordo bem cedo no sábado, vou para o meio do mato, vou orar e vou estudar. E aconteceu um milagre na vida dele. Ele acordou segunda-feira de manhã. Deus queria descansar. Deus não queria que ele ficasse lá orando. Acredite nisso? Eu não queria que ele ficasse lá lendo a Bíblia. Deus queria que ele descansasse, porque ele estava esgotado. Ele estava cansado. Quase todos os dias eu vou no monte orar. Eu não vou no monte porque o monte é sagrado, subir no monte é coisa de gente espiritual. Não. Sabe por que eu vou? Porque eu quero ouvir passarinho cantando, ver o vento balançar nas árvores, ver os animalzinhos lá correndo. Isso me faz bem enquanto eu oro. Não é porque um lugar assim, quem vai num monte é mais frio, não. É porque eu gosto da natureza. E eu preciso disso para fazer bem para a minha vida. Às vezes o que você está precisando não é desistir. Talvez o que você está precisando é de descanso. De um passeio, de uma boa confraternização, comer uma comida boa e saudável. Eu lembro um dia, uma sexta-feira, e sexta-feira pastor já está esgotado, né? Muita demanda, muitas visitas, eu assim, cansado. Aí eu fui almoçar na casa de uma pessoa. Eu não entendi o porquê uma das pessoas que morava nessa casa começou a me tratar muito mal, mas muito mal, com muito desprezo. Eu disse: meu Deus, o que eu fiz? Essa pessoa me tratava com desprezo, com descaso mesmo, com falta de educação. Eu fiquei sem entender aquilo. Me bateu uma deprê depois do almoço. Eu só lembrava daquele, e eu tentando, o que eu fiz? Eu não entendia porque aquela pessoa estava me tratando mal daquele jeito. E aquilo foi me angustiando, eu tentando trabalhar e às vezes não conseguia, aquilo me angustiando. Quando deu 9 horas da noite, eu ainda no gabinete, um irmão aqui da igreja, o Luan da Gabi. O Luan me pergunta no WhatsApp: e aí, pastor, tudo tranquilo? Eu falei: cara, hoje eu estou muito legal não. Ele: qual é que você vai terminar aí o expediente? Eu falei: já acabei tudo aqui. Ele falou: vamos dar um rolê comigo? Eu: bora. Falei: Luan está com problema, lá vai eu aconselhar alguém, eu mal aqui. Chegou aqui com um fusquinha, top o fusquinha dele, entrei dentro e me levou para um lugar longe, rapaz. Falei: esse lugar é longe demais, me levou para um lugar longe. Chegou lá e falou: o melhor hambúrguer da cidade. Ele: pode pegar o melhor aí. Pediu o melhor, sobrou, ele ia pagar. Embrulhamos, voltamos para o gabinete, ficamos até meia-noite, ele contando piada, me fazendo rir, a gente comendo hamburgão. Fiquei novo em folha. Nem lembrei mais do que tinham feito comigo. Às vezes você precisa disso. Conversar com alguém, bater papo com alguém, ir no cinema com alguém. Está com depressão? Se alimente de bons momentos com pessoas que você ama. Se alimente de coisas que você gosta de comer. Pedro, vocês lembram de Pedro traindo Jesus? Aí Pedro traz Jesus. Imagina agora dele por 3 vezes. Ou o cabra safado. Ele traz Jesus. Aí Jesus vai lá, morre na cruz, ressuscita, e Pedro fica para baixo. Aí Pedro vai pescar, volta a pescar.
Aí Pedro está lá, a Bíblia diz que Pedro estava nu no barco enquanto pescava. De repente ele ouve uma voz chamando ele. Quando ele olha para a praia, quem estava chamando Pedro, gente? Jesus. Vestiu a roupa, pulou de ponta no mar e foi dando braçada. Eu fico imaginando o que Pedro pensou. Estou lascado. Traí o cara, entreguei na mão dos inimigos. Veio te dar satisfação. Quando ele chega na praia, Jesus estava sentado fazendo um churrasco de peixe. Está no texto. Jesus tinha preparado um peixe assado para ele ali trabalhar a restauração no coração de Pedro. E Pedro foi restaurado. Uma simples conversa. Comendo um peixe. Pensa um negócio bom. Na praia, peixe assado cura qualquer depressão mesmo. Ainda mais com Jesus. Pensa um negócio desse. Que coisa maravilhosa. Eu conheço um pastor que foi usado por Deus para tirar um empresário muito bem sucedido no Rio de Janeiro da depressão. Esse empresário, ele já estava há 30 dias dentro do quarto, sem tomar banho, e comendo durante 30 dias pão com manteiga e café com leite. Nada tirava ele do quarto. O pastor conseguiu entrar e falou: rapaz, você já viu como está a sua piscina? Não vi não, pastor, não estou saindo do quarto, cara está imunda. Ele: mas eu estou sem força. Eu falei: não, eu te ajudo. Vai demorar uns 5 dias para limpar a piscina, pastor. Eu venho 5 dias. Ele: tá, eu topo, não estou podendo não, mas eu topo. O pastor foi lá durante 5 dias limpar a piscina comigo. Acredite nisso. Ele se curou da depressão. Ele foi melhorando. Ele foi se tornando uma pessoa melhor. Às vezes o que você precisa é disso. Olha que interessante uma coisa nesse texto. Deus deixa Elias descansar por um tempo das suas atividades proféticas. Deus deixa ele dar um tempo, comendo, bebendo e dormindo. Só que qual que era o objetivo de Deus? Que depois que ele se recuperasse fisicamente, que ele se tornasse um profeta ainda melhor no seu ofício. Por que eu preciso dizer isso? Porque eu conheço gente que pega carona na ideia da depressão. Ele pega carona na angústia, na tristeza, e mesmo depois de curado, ele não volta mais para as suas atividades. Aí, querido, isso é malandragem, aí é querer bancar o esperto com Deus. Elias era um homem sincero com a obra de Deus, e Deus sabia que depois do descanso, Elias se tornaria um profeta melhor. O objetivo de Deus te curar é te fazer mais apto para o glorificar com a sua própria vida. E isso que eu estou dizendo é tão verdade, que a outra forma de Deus curar a depressão é também nos desafiando, sendo realista conosco. No verso 7, onde diz assim: Elias, levanta-te, come mais uma vez, porque a jornada continua para você. E eu quero ser esse anjo do texto para você, que talvez esteja em depressão essa manhã. Não desista, porque Deus ainda tem um caminho longo para você. Pastor, eu vou desistir do meu casamento. Não desista. Deus ainda tem um caminho longo no seu casamento para andar do seu lado, para andar com você. Pastor, eu vou desistir da minha faculdade. Não desista. Deus tem um caminho longo para você percorrer ainda. Pastor, eu vou desistir do meu ministério, da minha célula, porque eu não estou bem emocionalmente. Não desista. Se você quiser descansar, pode descansar sem sentir culpa nenhuma. Mas não confunda descansar com desistir. Deus tem projetos para você. Não é hora de desistir. Sabe por que você não pode desistir? Porque Deus não desistiu de você. Perceba que no início do tratamento de Deus em relação à depressão de Elias, tem carinho, tem comida. Deus compreende o cansaço de Elias, deixa Elias descansar, dormir o máximo possível. Mas se percebe nesse versículo 7 que mandar Elias levantar e seguir caminho também fazia parte do tratamento. Deus tem amor para te dar na hora da tristeza? Com certeza. Deus tem misericórdia para te oferecer na hora da angústia? Com certeza. Mas Deus tem palavra de desafio também.
Levanta-te, siga caminho, porque a jornada continuará pesada. Tem morro para subir, tem pedras no caminho, você tem coisas para alcançar ainda em nome de Jesus. Terapia ajuda, gente? Claro que ajuda. Remédio ajuda? Ajuda. Descansar ajuda? Ajuda. Mas tudo isso sem força de vontade não vale muita coisa. Levanta-te, prossiga. No texto, Elias obedece à voz de Deus, come e bebe mais uma vez, e agora fortalecido, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Esse fortalecimento é um tipo de fé que a nossa obediência à voz de Deus produz. A obediência de Elias em levantar e caminhar produziu fé, e a fé nos vai tirar força de onde nós não temos mais força. Força para quê? Para continuar caminhando. Força para quê? Para poder prosseguir. Ah, pastor, tudo bem, entendi o senhor, mas e se daqui a pouco eu me pegar na mesma situação? E se daqui a pouco a minha força de novo se esgotar? Como eu fico? Às vezes, pastor, eu não reajo por causa disso, eu tenho medo da recaída. Deus não faz nada pela metade. Essa recaída que você tem medo aconteceu aqui no texto. Elias, após reagir e viajar, ele chega até uma caverna e passa a noite ali dentro. Querido, caverna representa o mais profundo do ser de Elias. Essa caverna representa o âmago de Elias, representa as suas mais poderosas crises. Aí sabe o que Deus faz de novo? Deus fala de novo. Deus trata com ele de novo. A Bíblia diz que Deus permitiu que passasse o vento forte onde Elias estava, depois passou o fogo, depois passou um terremoto, mas Deus não estava em nenhuma dessas três coisas. O vento, o terremoto e o fogo representam coisas barulhentas. Quando nós estamos com depressão, angustiados, é muita coisa fazendo barulho na cabeça da gente, é muita gente fazendo barulho dizendo que somos fracos. Ah, você é fraco. Ah, depressão é coisa de quem está longe de Deus. Quem já ouviu isso? Isso é do diabo, irmão. Isso é do diabo. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, gente de Deus não fica com depressão, pelo amor de Deus. Barulhos de pessoas dizendo, ah, isso é manha, isso é coisa de gente preguiçosa. Depressão é coisa do diabo. Barulhos. Até que Deus, como no texto aparece, no texto, Deus aparece na brisa suave da sua voz. E sabe o que Deus fala com Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que Deus quer dizer, Elias? Aqui não é o seu lugar. Eu não te criei para você ficar isolado dentro de uma caverna, Elias. Por que você se entregou de novo, moço? Por que você se prostrou de novo? Por que de novo você se entregou a esse sentimento? Aí de novo Deus fala com Elias, a nível de desafio. Elias, volte pelo caminho que você viu. Mais uma vez Deus desafia Elias. Mais uma vez Deus motiva Elias. Mais uma vez Deus cobra força de vontade de Elias. Elias, ficar na caverna não resolve. Mesmo que você tenha motivos, mesmo que você tenha razão de estar assim, aí não é o seu lugar. Queridos, ficar na crise não resolve o seu problema. Deus não te proíbe de sentir a crise, mas o mesmo Deus te proíbe de viver na crise para sempre. E o mesmo que Deus falou com Elias, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Não deixe a sua depressão, não deixe a sua angústia, não deixe a sua tristeza dominar você. Sabe o que Deus fala com Elias? Elias, eu tenho uma missão para você. Eu te dei uma missão lá atrás.
Qual que era a missão de Elias? Ungir os seus discípulos, dar destino para os que ele tinha responsabilidade. Deus quer te curar porque Ele te ama. Deus quer te curar porque Ele te quer bem. Mas Ele também quer te curar para você realizar a missão que um dia Ele te confiou. Deus quer te curar para você curar outros. Deus quer te levantar para você levantar outros. E sabe o que Elias fez? Elias obedeceu. A minha oração é que nessa manhã você também obedeça. Saia dessa tristeza, saia dessa depressão, saia dessa angústia. Deus te quer bem. Sabe para quê? Para você fazer o bem para outros. Pense quantas pessoas poderiam estar bem se você estivesse bem. Tem alguém precisando de você bem. Tem uma família precisando de você bem. Tem uma célula precisando de você bem. Tem uma empresa, tem um trabalho precisando de você bem. Tem uma igreja precisando que você esteja bem, em nome de Jesus. Amém. E Elias volta com tudo, querido. Foi respeitado na sua depressão? Foi respeitado. Foi entendido em relação à sua depressão? Foi entendido. E Elias ainda faz em certo momento, uma reclamação, mas eu estou sozinho nessa, é difícil. Deus está falando, não é difícil não, tem mais 7.000 que não se prostraram, tem 7.000 que passou pelo mesmo que você passou, lá eles encararam e venceram, você também consegue. Ah, pastor, é muita gente depressiva no mundo, mas é muita gente que um dia foi depressiva e se curou. Por que você não olha para esses? Amados, vamos reagir em relação às nossas angústias, os nossos problemas e às nossas tribulações. Amém? 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 Amém. Vamos ficar de pé? Preciso aprender mais de Deus.
Deus cuida de ti, Deus cuida de nós. Aleluia, aleluia. Deus cuida de ti, querido. Aleluia, Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. Tu és o nosso Deus, o Deus forte, o Deus príncipe da paz. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo.